Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é para responder uma dúvida de um aluno do curso de VBA avançado. Na verdade, o vídeo 22, onde é demonstrado como criar uma rotina de backup, ok? Então, assim, se você também se interessa em conhecer o VBA, que é a linguagem de programação do Excel, nós temos no canal dois cursos completamente gratuitos. O do VBA Fundamental, que seria o módulo 1, e o VBA Avançado, ok? E nesse vídeo eu vou deixar na descrição a qual vídeo ele se refere, tá? A qual das aulas ele se refere. Então, vejam, a rotina que foi desenvolvida foi criada para que, ao abrir um determinado arquivo, automaticamente o VBA faça um backup, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui para abrir. Notem que aqui eu não tenho nenhuma cópia desse arquivo, tá? Pronto, ele já abriu o arquivo. E agora, se nós voltarmos aqui no Explorer, nós vamos ver que ele criou um backup com a data do dia, certo? Beleza, até aqui tudo bem. Acontece que quando já existe um backup para uma data, se eu for abrir novamente esse arquivo, ele vai me dar um erro. Então, vou fechar aqui, vou voltar aqui no Explorer, vou reabrir o mesmo arquivo. Ele vai tentar fazer uma cópia, vai tentar salvar, vai verificar que já existe um arquivo com o mesmo nome, e se eu colocar aqui que não quero substituir, vou clicar aqui no não, ele vai me dar esse erro, tá? Que acontece exatamente nesta linha do código, quando ele tenta usar o Save As. Bom, como nós podemos corrigir esse problema? Eu vou parar aqui o depurador, vou voltar aqui primeiro no Explorer e vou eliminar esse arquivo de backup, para depois nós podermos fazer o teste, tá? E voltando aqui no VBA, eu vou colocar assim, vou abrir 2 linhas. E aqui, em primeiro lugar, eu vou acrescentar uma cláusula onError. O que faz o onError? Ele, na verdade, vai fazer o controle de erros que podem acontecer no meu código, tá? Então, vou colocar assim, em caso de erro, resume next. Bom, então, onError, ele vai verificar se ocorreu um erro. E o resume next vai fazer o quê? Vai passar para o comando exatamente seguinte do erro, tá? Então, é como se ele ignorasse totalmente o erro, certo? Eu vou deixar assim para a gente testar, para vocês verem qual que vai ser o resultado. Então, vou fechar aqui o VBA. Vou voltar aqui no Explorer e vou reabrir o nosso arquivo para ver como que ficou com a cláusula onError. Notem que ele abriu normalmente, criou o backup normalmente, até porque eu tinha excluído anteriormente, tá? E agora eu vou fechar novamente ele e reabri-lo para ver o resultado. Ele deu a mensagem, se eu desejo substituir o arquivo, eu vou colocar aqui não. E ele vai perguntar, mesmo assim, né, se eu desejo salvar as alterações. Vou colocar aqui não salvar. Notem que ele voltou para o meu arquivo Excel e não apresentou mais aquele erro. Então, essa seria uma solução. Deixar a opção para que o usuário selecione se ele quer salvar ou não quer salvar o arquivo novamente, tá? Outra solução que nós poderíamos colocar, vamos supor, eu não quero que seja apresentada aquela mensagem. Então, vou vir aqui no VBA novamente. E antes do onError, eu vou colocar mais uma cláusula para desabilitar as mensagens, tá?
Então, vou colocar assim, application.display alerts igual a false. Ou seja, eu estou desabilitando todos os alertas que o VBA queira me mandar neste momento. Posteriormente, eu vou habilitar novamente, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui, depois que ele faz todo o processo, antes do end sub, eu vou colocar novamente o display alerts para true. E está pronto a minha alteração, tá? Vou fechar aqui, vou fechar também o meu arquivo Excel, vou salvá-lo. Pronto, agora anotem o seguinte, eu já tenho meu backup, vou abri-lo novamente. Aqui deu um erro, porque na verdade eu escrevi errado, né? É application com 2 P's e um L só, tá? Então, deixa eu parar aqui o depurador, vou fechar ele de novo. Vou fechar aqui e vou salvar. E agora, novamente, vou reabrir. E notem que nesse momento não deu erro nenhum, tá? Então, assim, ó, a gente pode perceber que o backup continua aqui, tá? E ele não apresentou nenhuma mensagem e reabriu o meu arquivo normalmente. Então, essa seria uma segunda solução. E a outra solução, vamos supor, não, prof, mas eu preciso criar o backup toda vez que o arquivo seja aberto. Então, tem ainda uma terceira opção, que seria vir aqui no Visual Basic, tirar tudo isso aqui, não preciso daí, tá? Nenhum erro, nenhum application display alerts false. Tirar isso, vou tirar isso aqui também. E em vez de salvar o arquivo somente com a data, eu vou colocar aqui o horário. Então, vou colocar assim, hora, minuto, segundo. Porque mesmo que o usuário abra o arquivo seguidamente, ele dificilmente vai abrir no mesmo instante, né? Então, acrescentando o horário, eu praticamente deixo esse arquivo como um arquivo único, um backup único naquele dia, tá? E eu também posso ter, nesse caso, um controle de horário, né? Qual é a frequência com que o meu usuário tá abrindo, tá utilizando esse arquivo. Então, tudo vai depender da necessidade, certo? Então, fiz aqui a alteração, vou fechar aqui também o meu arquivo, a minha planilha do Excel, vou salvar. Então, vejo que assim, ó, aqui, novamente, eu já tenho o backup, vou abrir novamente, né, a minha pasta de trabalho. Ele abriu. E se a gente for reparar aqui no Explorer, a gente vai ver que agora tem um novo arquivo de backup, é a mesma data, porém aqui eu tenho o horário que ela foi aberta, tá? Vou fechar novamente e reabrir mais uma vez, pra gente ver como que ficou esta solução. Então, vou abrir aqui. Pronto, tá? Vou fechar. E olhando agora o Explorer, olha só, eu tenho 2 arquivos, cada um foi gerado num determinado horário. Então, essa de repente também poderia ser uma solução viável, certo, pessoal? Essa era a dica desse vídeo, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E se tiverem sugestões de novos vídeos, é só deixarem nos comentários que eu irei ler todos, ok? E já peço para se inscreverem no canal, darem aquele like nos vídeos, compartilharem, porque desta forma vocês vão estar ajudando o canal e a gente vai estar conseguindo então produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, certo? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.